pessoal, tranquilos? Estou aqui no meio do nada, no meio do mato, para fazer um vídeo de um celular lançado em 2012 um tanto quanto peculiar. Estou falando deste carinha aqui, o Motorola Razr E. Um aparelho que ele está bem destruído, está bem judiado, mas que ainda assim é um aparelhinho muito especial. E o vídeo de hoje é dedicado a esse celularzinho aqui. Começando por esse design, que na minha opinião eu acho ele muito bonitinho. Que é de uma época antes da Google comprar a Motorola, no ano de 2012. Era um aparelhinho que tinha sua tampa traseira em quebra, que meu infelizmente tá todo desfiado, tá todo destruído, tá todo lascado. Mas que ainda assim o aparelho continua sendo bem bonitinho. Ainda mais nessa cor branca, que ele tem muitos detalhes, mas que ainda assim é um aparelho bem bonitinho, contando com uma telinha de 4 polegadas Super AMOLED, por incrível que pareça. É um aparelho que consegue sim ser bem bonitinho, é um aparelho que dá aquele charme retrô, fora que ele ainda tem um botão dedicado à câmera, e o que é isso é algo realmente muito impressionante. Algo que a Apple veio lançar nos seus iPhones anos depois, na linha acho que do iPhone 16, ou iPhone 15, ou 17, enfim. A Motorola já estava muito à frente do seu tempo com esse recurso. Você aperta, ele abre a sua câmera. Um fato curioso sobre este aparelho meu em questão é que no ano de 2023 eu tinha ido literalmente no ferro velho pra ver o que tinha de novidade e tal. Aí no meio de um monte de tralha eu vi esse celularzinho jogado ali, desse estado, todo judiado. Aí eu falei com o rapaz lá e tal, eles pediram 15 reais. 15 reais. Aí eu, sem pensar duas vezes, acabei comprando. Eu achava que realmente ele não ia funcionar, tendo em vista que ele tá com um buraco enorme aqui no display, que inclusive eu tampei com cola de tela de celular mesmo. E ele tinha diversos outros detalhes, como falta da tampinha aqui, esse vidrinho aqui todo trincado, essa tampa toda lascada. Mas beleza, cheguei em casa, eu só para desligar de consciência, coloquei no carregador, ele tinha acendido uma luz aqui e ficou piscando aqui. Aí eu pensei, a bateria está morta. Aí deixei um tempinho, aí essa luz apagou. Mas para minha surpresa, a tela desse celular ligou. E isso pra mim foi tipo, meu, que porra é essa? Esse celular nesse estado funcionando? Aí eu liguei, vi que ele estava no Android 4.4 KitKat original, tava com sem, infelizmente. Eu fui lá e formatei, fiz todo o procedimento, deixei o aparelho realmente bem funcional e tá aqui. É um aparelhinho que eu literalmente paguei 15 reais, literalmente 15 reais. É loucura? É, mas foi uma das loucuras mais legais que eu já fiz em toda a minha vida. E ele tá aqui, firme e forte, apesar da tela estar completamente destruída e tinha um buraco gigante, como eu tinha mencionado. Então, sim, esse celular pode literalmente ser chamado o celular do lixão, por incrível que pareça. Bizarro, não? Mas ainda assim ele continua funcionando perfeitamente. Inclusive eu instalei uma custom ROM que melhorou bastante o desempenho dele, e contarei mais detalhes sobre isso já já. Agora falando sobre sua tela, esse aqui é um display bem impressionante. É uma tela Super AMOLED com uma resolução de 960 por 540p, fechando em uma densidade de 267 ppi de densidade. O que para um celular de 2012 era realmente bem impressionante, ainda mais vindo da Motorola da época. É um displayzinho que tem uma qualidade de cores impressionantes e mesmo debaixo do sol ainda dá para enxergar bastante coisa, tendo em vista que é um display Super AMOLED. O touch dele, por incrível que pareça, funciona
tudo, apesar que tá bem destruído e tem vezes que eu, sim, já cortei meu dedo inúmeras vezes nessa tela, mas mesmo assim eu ainda continuo adorando esse celular, mesmo ele estando todo destruído. Agora, sobre o seu desempenho, é algo assim que realmente é muito impressionante. Como vocês já viram, esse celular tem esse logo daqui da Intel, e não é por acaso. Este celular tem literalmente um processador x86. Eu estou falando dele, claro, do Intel Atom Z2480, de um núcleo e um thread. Literalmente, ele tem a tecnologia Hyperthread da Intel em um smartphone. Sim, isso é maluco demais. Tudo isso no ano de 2012. Esse celular tinha um desempenho realmente muito impressionante. Ele tinha 8 GB de armazenamento interno na época e 1 GB de memória RAM. O que para hoje em dia vocês pode achar que é ridiculamente pouco. Sim, é ridiculamente pouco, mas levando em conta no ano de 2012, isso aqui era realmente absurdo. Eu instalei alguns joguinhos aqui, inclusive até o GTA San Andreas, e por incrível que pareça, esse celular rodou super bem. Ele roda esses jogos super bem. Porém, por se tratar de um processador x86, ele acaba emulando a arquitetura ARM. E isso, infelizmente, gera alguns problemas de incompatibilidade com alguns aplicativos. Principalmente com o Minecraft, que eu queria poder instalar aqui, mas infelizmente eu não consegui. Ele não rodou no Minecraft. Ele simplesmente cracha e fecha na sua cara, infelizmente. Esse joguinho aqui, que é uma cópia do Minecraft, infelizmente ele roda bem mal. Isso que ele tá no estoque não, ele tá no Android 7 Nougat que eu instalei. Porque se fosse na Stock ROM, ele não passaria nem da tela inicial, sinceramente. É um processadorzinho realmente muito impressionante para um smartphone, porém ele tem seus pontos negativos, que se trata de emular a arquitetura ARM para a época. Mas ainda assim, isso não deixa de ser impressionante ver um smartphone desse aqui com um processador x86. É simplesmente bizarro. Este aparelho, lançado no ano de 2012, ele foi lançado originalmente com Android 4.0 Ice Cream Sandwich, um Android muito antigo, mas muito antigo, recebendo atualizações oficiais para o Android 4.1 Jelly Bean e até o Android 4.4.2 KitKat, o que para um celular com processador x86 foi bem impressionante. O suporte da Motorola para esse celular foi realmente bem interessante. Só que eu acabei optando por desbloquear o bootloader deste celular e eu instalei a Lineage OS 14.1, rodando Android 7.1.2 Nougat. E que sim, é um aparelhinho que roda muito bem essa versão. E inclusive, ele consegue rodar essa versão com os aplicativos da Google, com o Google Play Service, Google Play Store, com vários outros apps. Só que eu não instalei aqui por conta do desempenho, porque os aplicativos da Google pesam bastante. Mas esse celular tem um suporte assim de atualizações bem interessantes. Agora, falando sobre suas câmeras, é algo realmente impressionante desse celular, porque ele conta com um sensor traseiro de 8 megapixels que consegue fazer fotos realmente muito impressionantes para sua época. E até hoje consegue tirar umas fotos bem interessantes. E um sensor frontal de 2 megapixels, que sinceramente não empolga muito, mas o grande destaque é o seu sensor traseiro, que ele consegue tirar fotos realmente impressionantes utilizando o HDR. Mesmo na Custom ROM, ele consegue tirar fotos muito boas. Inclusive, para mim, é um dos melhores sensores de 8 megapixels que eu já usei em toda a minha vida. Olha essa foto. É algo realmente muito impressionante para um celular de vários anos atrás, no ano de 2012. Era um celular realmente muito, mas muito interessante. Agora, falando sobre sua bateria, é algo realmente um tanto quanto peculiar.
Já que eu achava que esse celular teria uma bateria de 1.500 mAh, no máximo 1.600. Mas esse celular conta com uma bateria de 2.000 mAh. O que para hoje em dia é um valor irrisório. É um valor ridículo. Realmente é uma quantidade muito pouca, mas para a época era um valor bem considerável. Mas se tratando ainda mais de um processador X86 que ele usa, eu achava que essa bateria não ia durar nadinha. Ainda mais que um celular é um celular de 15 reais de um ferro velho. Literalmente, celular do lixão. Mas, por incrível que pareça, essa bateria me impressionou demais. Porque em uso pesado, esse celular durou pra cacete. Rodando o GTA 4, eu consegui jogar esse jogo por incríveis 3 horas. Eu fiz 3 horas de tela jogando GTA San Andreas sem parar. É algo assim surreal. É algo muito impressionante. E às vezes eu gosto de usar esse celular para escutar música, como o meu MP3 player pessoal. E para isso vai fácil aí uns 5, 6, 7 horas de uso de bateria, dependendo do uso. O que realmente é algo assustadoramente impressionante, ainda mais para esse celular que, tá nesse estado. É algo que me impressionou demais. E simplesmente adoro esse celular. Adoro por causa disso. É um celular que as pessoas não dão nada, literalmente não dá nada de valor para isso aqui, e que no final ele impressiona e muito, ainda mais a situação que ele se encontra e pelo valor que eu paguei, né, claro. E esse foi o vídeo. Se eu acabei errando alguma coisinha ou falei alguma coisa que vocês não gostaram, por favor, deixe nos comentários. E se quiser mais conteúdo como instalação de custom ROM, ver como ele roda alguns jogos hoje em dia, é só deixar nos comentários. Beleza? É isso. Falou!